Zé Testa lá no meu AT. Pode aparecer, vai rolar bunda lelê. Tá animada, hein? Celia, quer saber o segredo da minha animação? Treta no Oscar. Emília Pérez tomando no Uepa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já se inscrevam, ativem as notificações, deixem o like, deixem o comentário, porque hoje é um dia muito feliz para os fofoqueiros. Hoje é o dia que a gente vai destrinchar e entender toda a polêmica do Oscar envolvendo nossa querida Fernanda Torres Diva-Amor e Carla Sofia, sei lá o quê, que é a atriz de Emília Pérez, que tá dando bafafá, tá dando um monte de problema. O Oscar tá tendo mais treta que o BBB e hoje a gente vai conhecer tudo isso. Eu tô muito, muito animado. E pra isso, montei uma linha do tempo aqui pra vocês. Pra quem não tá entendendo nada, né, Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui foram indicados ao Oscar, né, melhor filme internacional e melhor atriz, assim como Emília Pérez, que foi indicado a 13 categorias. E esse filme já era muito polêmico, já tava dando o que falar, por várias questões que a gente vai ver aqui, uso de IA, objetivo de filme fraudulento, porque começou uma baixaria, abriu-se a torneira de falação de merda e ninguém parou. Ninguém parou, inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, já pode sair uma notícia extra e adicionar mais coisa nessa fofoca. Mas, pra gente começar, eu queria que todo mundo aqui entendesse direitinho quais são as regras do Oscar, o que faz um filme tornar-se elegível a concorrer no Oscar, porque eu vi esse vídeo, achei super interessante e vou trazer para vocês aqui também. Então vamos aqui com a diva Mika. Vamos aqui entender como um filme é indicado ao Oscar. Existem várias regras que ele deve seguir e tudo mais. Vamos lá. Como é que faz pra ser indicado a um Oscar? Do Como? tipo, fiz aqui um filme com a galera da faculdade. Como é que faço pra chegar no Oscar? Primeiro de tudo, tenha muita grana. Os indicados ao Oscar saem hoje, eu tô gravando esse vídeo um dia antes. Então, se a Fernanda Torres for indicada, maior premiação do cinema mundial. Se ela não for, uma mera premiação estadunidense que já perdeu seu prestígio há muito tempo. Beleza, se Arrasa. o que Ainda Estou Aqui está mostrando pro público é que pra você chegar nas premiações internacionais, né, pra você chegar nas premiações americanas, você precisa fazer campanha. E isso exige muito dinheiro. A Fernanda Torres não pisa no Brasil desde, sei lá, o meio do ano passado. Ela já tá rodando o mundo apresentando esse filme, ó, há muito tempo. Mas falando sobre o Oscar especificamente, vamos entender como é que funcionam as indicações. Para um filme estar elegível a ser indicado a um Oscar, ele precisa atender a alguns critérios. São eles ter mais de 40 minutos, ser primeiro exibido em uma rede de cinema e não em plataformas de streaming ou na TV, ter entrado em cartaz em pelo menos uma das 6 áreas metropolitanas nos Estados Unidos e ter permanecido. É engraçado isso, né? Porque o Oscar é uma premiação bem anglo-regional, né? A maioria dos filmes é de língua inglesa, tanto que existe só uma categoria para os melhores filmes internacionais, né? E esse é um ponto muito interessante de trazer, né? Como a Fernanda Torres está há muito tempo divulgando esse filme. Quando ela veio aqui para o Brasil, quando o filme foi lançado, quando teve pré-estreia e tudo mais, teve pré-estreia com presença do elenco inteiro. Gente, o meu cabelo... Teve presença do elenco inteiro, teve a Fernanda Torres, teve o Selton Mello, o Walter Salles também estava lá, que era o diretor. E eles estavam muito cansados, porque eles já estavam fazendo uma bateria há muito tempo. Quando teve a pré-estreia aqui no Brasil, já tinham acontecido alguns outros eventos, e é uma campanha que cansa muito, porque eles fazem muita coisa. Para fazer um paralelo, eu acho que mais fácil de entender, é só ver a divulgação de Wicked, né? O quanto de entrevistas elas deram, e aí eu trago esse exemplo porque viralizou muito trecho de entrevista, né? São meses que elas viajam, aí tem pré-estreia, e aí tem conversa com mídia, tem conversa com jornalistas, entrevistas. É um processo bem cansativo e bem longo. E por isso, né, esse é um dos motivos do porquê exige muito dinheiro. Muito dinheiro para poder levar o elenco, para viajar. Tem que pagar hospedagem, tem que pagar transporte, tem que ver a questão de look deles e tudo mais. Além de, às vezes, tem alguns lugares, alguns espaços midiáticos que literalmente tem que pagar para ser inserido, assim. Então, é muita grana que rola, muita mesmo.
permanecido em cartaz por pelo menos 7 dias. Para ser indicado a melhor filme muda um pouco, e para melhor filme estrangeiro também tem outras regras, até porque cada país só pode eleger um representante. Mas é basicamente isso. Aí você pensa, só isso? Fácil. Calma. Tendo atendido esses pré-requisitos, o filme está elegível à nomeação. E aí como é que funciona? A equipe do filme preenche uma ficha com as especificidades técnicas e colocando lá quais características eles gostariam de concorrer. Então Walter Fad vai lá pegar a fichinha e colocar melhor filme estrangeiro, Fernanda Torres como melhor atriz. Com as fichas preenchidas, a organização contabiliza tudo e faz uma lista com todas as pré-nomeações, ou seja, com todo mundo ou todos os filmes que podem concorrer a uma nomeação. E aí, a partir disso, os membros da academia votam nas 5 pessoas e nos 10 filmes que eles acham que merecem uma indicação. Lembrando que os membros da academia são ou as pessoas que já foram indicadas a alguma categoria no Oscar, ou que entraram na academia por meio de indicação. Só que cada um vota nas categorias. Legal isso, eu não sabia. Porque existem algumas outras outros premiações, né? Por exemplo, o Critics' Choice Award, o SAG, o Golden Globes e tal. Não necessariamente tem artistas envolvidos. Claro que tem artista, porque tem muito artista que é produtor também. Mas, em grande maioria, são jornalistas, são críticos de cinema. E aí, no caso, o crítico de cinema é o quê? Uma pessoa que ela paga uma mensalidade na associação dos críticos e tal. Então, ela meio que tem uma firma, sabe? Assim como o médico tem que ter o DRT? DRT de artista, né? Enfim, assim como um ator tem que ter um DRT para poder praticar seu ofício, em teoria, né? Um crítico ele tem que fazer parte dessa associação para ser reconhecido oficialmente como um crítico. E aí ele tem acesso às produções antes e tudo mais. Por isso... Sei lá o que eu tava falando, vamos continuar aqui. Categorias do seu setor, e todos votam em categorias gerais como melhor filme ou melhor filme estrangeiro. Então, por exemplo, o Walter Salles, que é diretor, ele só vota para melhor diretor e melhor filme estrangeiro. Já a Fernanda Montenegro, que é atriz, só vota nas categorias de atuação. E por aí vai. Como eu disse, cada um dos membros escolhe 5 pessoas para serem indicadas e preenchem a ficha por ordem de preferência. Então, a Fernanda Montenegro vai pegar lá a fichinha dela e colocar número 1, Fernanda Torres, número 2, Demi Moore. E aí, com todas as fichas preenchidas, começa uma matemática louca que eu tentei pensar num jeito de explicar e eu não soube. Continuei achando extremamente confuso. Então, quem se interessar, procura no Google. Mas o que a gente precisa saber aqui é que as 5 pessoas que levarem o maior número de votos por ordem de preferência ganham a indicação. O que é meio óbvio se você for parar pra pensar, mas tem toda uma matemática por trás. Ok. Eu não acho isso nada óbvio, porque matemática é bem difícil pra mim. Inclusive, eu não tinha assistido esse vídeo inteiro, né? Eu comecei a ver ele e falei, legal, vou colocar isso aqui na pauta do vídeo e tal. Mas tô entendendo nada. Era pra ser simples, né? Existe aí toda uma matemática, como ela falou, então é super complexo. Vou deixar tocando, a gente finge que entende e aí a gente segue. Até então, tudo normal. Onde é que entra o dinheiro nisso? A Fernanda Torres comparou a campanha pro Oscar como uma campanha eleitoral, né? Uma campanha política. E é meio que por aí mesmo. Bom, são apenas 5 vagas nas categorias individuais e 10 nas categorias gerais. As pessoas que votam se deparam com uma lista enorme de filmes e nomes que muitas vezes elas nem sabem quem são, ou então não chegaram a assistir a tempo da premiação. E aí, dando um exemplo meio merda, né? Bem superficial, mas vamos dizer assim, a Reese Witherspoon. Por que a Reese votaria na Fernanda Torres para ser indicada ou até mesmo para levar o Oscar? Considerando que junto com a Fernanda Torres tem outras amigas da Reese, como a Nicole Kidman, a Angelina Jolie, muitas outras americanas concorrendo à mesma vaga, não precisa nem ser amiga, mas assim, atrizes americanas que ela viu, né, que conhece o trabalho. Será que a Reese viu Ainda Estou Aqui? Será que ela viu a atuação da Fernanda Torres? Eu peguei a Reese como exemplo porque eu sei que ela faz parte da academia, mas assim, pode colocar qualquer atriz, diretor, qualquer pessoa no lugar. Fazer campanha pro Oscar significa fazer o filme e os atores ficarem conhecidos entre os votantes. Você não vai votar no político, você não tem ideia de quem seja, né, quais são as suas propostas. Espero que não. Da mesma forma que ninguém vai nomear uma atriz ou um filme que ninguém sabe quem é. E para isso são oferecidos jantares, festas, viagens, press kit, exibição especial. Olha, tudo que vocês possam imaginar. Tal qual o político vai de bairro em bairro se apresentar para as pessoas, né, abraçar uma criança, prometer um asfalto, uma obra que ele nunca vai cumprir. A Fernanda Torres. E isso, inclusive, foi um ponto que foi trazido, né? Sobre como a Netflix, que detém os direitos de Emília Pérez, usou e gastou mares e mares e mares de dinheiro para oferecer jantares, para fazer viagens e tudo mais. O que é isso? A gente acha um pouco injusto, mas na verdade a corrida do Oscar ela sempre foi assim. Tem só um ponto, a gente vai até ver mais pra frente isso, que é importante entender, é que a gente só tá sentindo essa dor porque agora a gente tá fazendo parte dessa competição, dessa corrida, né? Porque o Brasil tá aí imerso nisso, mas isso sempre acontece. Até mesmo essas campanhas de difamação e tudo mais, isso não é uma novidade.
E a gente vai entender um pouquinho melhor mais pra frente. Mas a gente tá sentindo mais na pele isso, porque agora é o nosso que tá na reta, entendeu? A Emília Pérez, ela pode prejudicar a gente. A Emília Pérez, eu digo, a produção, toda a história por trás e tudo mais, porque a gente já vai entrar nos pormenores em breve. Junto com o Walter Salles, né, foi de cidade em cidade, onde estão a maioria dos votantes. Então, Londres, Paris, Nova York, Los Angeles, apresentar o filme, né, e se apresentar. Ser vista, ser conhecida, impressionar a galera. Quando se trata de Oscar, é o famoso quem não é visto não é lembrado. Todos os atores fazem isso, sendo americanos ou não. Agora, no caso de nós estrangeiros, né, brasileiros, o buraco é bem mais embaixo. Porque é impossível você lembrar de uma pessoa que você não sabe quem é, né, que você não conhece. Então, pra gente, não é, tem que se fazer ser lembrado, como é o caso, por exemplo, da Nicole Kidman, que deu uma festa ali pra galera. Pra gente, tem que se fazer ser conhecido. É bem pior, são dois trabalhos, ser conhecido e ser lembrado. E tudo isso, gente, custa muito dinheiro. A gente tá falando de fazer muitas viagens, aí bota aí o preço de passagem, hospedagem, de promover muitos eventos. É uma conta, assim, que eu não imagino, de verdade. Então, assim, toda vez que a Fernanda Torres ou qualquer outra pessoa fala que só de ter uma indicação já é algo muito grande, já é uma vitória, ela não tá exagerando. Pelo amor de Deus, gente, essa mulher ganhou um Globo de Ouro. O que ela fez foi histórico, porque todas essas premiações, principalmente o Oscar, são uma panela. E uma panela estadunidense, pior ainda. Ganha quem conseguir fazer a melhor campanha, quem conseguir agradar mais gente, quem conseguir mais votos. E tudo já ficou tão escancarado que desde 1999 eles vão mudando as regras. Porque a galera tava chutando balde. Exato. Enfim, esse é o sistema, é assim que funciona. Arrasou. Então, gente, importante é isso que ela trouxe, porque é verdade. Tipo, só da gente já ter alcançado essa indicação já quer dizer muita coisa, já quer dizer o quão respeitado é esse filme, o quão respeitado o cinema brasileiro foi e vai ser a partir de agora, né? Eu acho que isso é super importante. Não tô falando que a gente vai perder, inclusive estou torcendo muito para isso, mas para entender que são vários e vários processos. E justamente esse ponto, pra gente é muito mais difícil, porque além de ser lembrado, tem que primeiro ser conhecido. E obviamente, né, os votantes da academia, o mínimo que eles podem fazer é assistir os filmes, mas como ela mesmo trouxe, tipo, é muito mais fácil para Reese Witherspoon se lembrar da Nicole Kidman do que da Fernanda Torres. Mas é isso. Agora eu trouxe aqui um vídeo da Fernanda Torres celebrando a indicação, pra gente mergulhar mais nisso, né, de entender como essa conquista é dela e nossa também, sabe? Porque é importante entender tudo isso, até pra gente ficar com mais ranço ainda da mulher lá de Emília Pérez. E gente, peraí. O que falar? Vou voltar. Queridos, eu não tenho nem o que falar. Eu queria agradecer, claro, ao Walter, a generosidade que ele teve comigo nesse filme, ao fato do nosso filme estar indicado não só para filme de língua estrangeira, mas melhor filme do ano. Isso é uma coisa inimaginável. Queria agradecer a equipe toda, a minha família do filme, meus filhos no filme, ao Celton, a toda a equipe. Foi um filme que a gente fez na felicidade, assim. E acima de tudo, eu quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária chamada Eunice Paiva, que está... Engraçado a gente ver nesse vídeo, dá pra ver, tipo, que ela tá se tremendo, que ela tá muito feliz e tudo mais, mas esse é um ponto muito importante da Fernanda Torres, que eu acho muito engraçado de toda essa polêmica que tá acontecendo, de tudo mais, é que ela é extremamente humilde, assim, sabe? Ela é uma atriz que é pouquíssimo vaidosa, ela lida com a carreira dela de uma forma extremamente profissional e tudo mais, mas ela sabe muito bem quem ela é uma mulher muito lúcida, da posição que ela tem, de que isso é um personagem, isso não é ela, e que ela fez um trabalho bom e tudo mais, mas que tem todo um cuidado, tem toda uma honra por trás disso, porque ela está representando uma pessoa que realmente existiu. Então, ela vem se posicionando de uma maneira muito humilde, muito humilde. E, novamente, eu uso a palavra extremamente não vaidosa, porque ela poderia estar com o nariz lá no céu, ela poderia estar se achando muito e tal, e ela tem essa postura de, gente, caramba, como assim isso aconteceu? Nossa, eu sou muito grata por tudo, e isso é muito bonito mesmo.
E a gente é brasileiro, né, gente? A gente vai puxar a sardinha até umas horas, sim. Que está por trás disso tudo, que é a geradora disso tudo. E ao Marcelo Paiva, que escreveu esse livro extraordinário e que nos possibilitou fazer esse filme. Eu jamais vou esquecer. É uma coisa histórica, uma coisa emocionante para mim, pela minha mãe ter estado nesse lugar 25 anos atrás, pelas mãos do Walter, e também pelo que isso significa para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira, um filme falado em português. Porque aqui um ponto importante, tá, gente? A gente não pode esquecer, há 25 anos atrás, a Fernanda Montenegro, né, a mãe da Fernanda Torres, ela foi indicada ao Oscar por Central do Brasil. Central do Brasil, ela não levou. Inclusive, tenho informações aí que vão chocar muito, mais pra frente eu mostro. E foi por um filme do Walter Salles também, né? Central do Brasil é um filme dele maravilhoso, maravilhoso. Quem ainda não assistiu, assista, pelo amor de Deus, é fenomenal. Então, é uma conquista, é uma luta que a gente já tá no ringue, que a gente já tá no campo de batalha há muito tempo. Então, tudo isso torna muito mais especial e mais profundo, sabe? Então, é muito bonito ver ela falando dessa forma. E, novamente, quando eu trago aqui a questão da vaidade e tudo mais, olha a forma respeitosa que ela fala, olha como ela fala com carinho para isso. É muito bonito. Eu estou muito emocionada, muito surpresa, E queria dizer que eu amo o Brasil, assim, estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria, não só para mim, para o Walter, para todo mundo envolvido nesse filme, como para o país inteiro. Então, um beijo imenso, imenso. Estou muito feliz, muito assustada, muito orgulhosa e vive a Eunice Paiva. Esse é um ponto interessante também de trazer, que... Vamos ser sinceros aqui, gente. Obviamente foi maravilhoso levar o Globo de Ouro, ver ela levando o Globo de Ouro de melhor atriz, né? Mas foi inesperado. Foi inesperado. Eu acho que ninguém tava colocando muita fé, assim. A esperança é a última que morre, nós brasileiros lutamos mesmo pra isso. Mas foi surpreendente porque a gente tinha muita atriz consagrada há muito tempo lá. Tipo assim, a Nicole Kidman, ela nem indicada ao Oscar foi, isso é muito foda e tal. Mas pegou todo mundo muito de surpresa, porque obviamente a gente torce pra isso, mas devido à situação, devido a essa questão de abrangência, né, que um filme brasileiro ele ainda é nichado, ele não é um fácil acesso, tipo assim, um americano lá de Wisconsin não vai querer ver Ainda Estou Aqui naturalmente, como ele gostaria de ver Duna, por exemplo. É uma realidade muito diferente da vida dele. E mesmo assim, olha o tanto de lugar que a gente já alcançou, olha o tanto de pessoas que a gente conseguiu impactar e tudo mais, sabe? Então, é muito bonito ver ela comemorando isso e, novamente, ver ela trazendo essa humildade na fala dela. E aí, com tudo isso, né, depois começou a campanha de divulgação, que foi quando ela foi fazer as entrevistas lá em programas de TV dos Estados Unidos. Ela fez alguns programas matinais. Eu trouxe aqui especificamente a entrevista dela com o Jimmy Fallon. E isso foi um pouco prejudicado por conta das queimadas, né, de Los Angeles. Atrasou um pouco porque a situação estava muito ruim lá, mas acabou que rolou. E a gente vai ver aqui, depois eu vou trazer uns pontos, porque eu acho que o Jimmy Fallon foi bem do chato, tá? Mas vamos lá. Do you bring the statuette with you, the Golden Globe statue? That was the problem, because we're here in West Hollywood, and then was a Wednesday when things started to get strange. Mm-hmm. And then my husband, suddenly at 6 o'clock in the afternoon, he comes to the room in his underpants with his phone like, fan, and says, they're saying to evacuate now.
So we're like packing, and we left, and I didn't have time to deliver the award, that it's very heavy, to the producer who was going back to Brazil. Now I'm carrying it with me. And I mean, you can kill someone. It is very heavy. It is heavy. So Isso é um ponto importante, tá, gente? Na maioria das premiações, quando a pessoa ganha o troféu, esse troféu não fica com ela. Existe o troféu que é da cerimônia, por exemplo, o de Oscar, né? Ele é banhado a ouro e tudo mais. A pessoa vai, tira as fotos e tudo mais, mas não é isso que ela leva para casa. Depois ela recebe um outro troféu em casa. Eu não sei se é exatamente igual, mas é uma curiosidade bem interessante que eu não sabia. So they told me, don't put in the suitcase that because they can think it's a bomb. Oh. Take it with you in your handbag. So I have been carrying it. And I was like leaving to New York, and I had this heavy whatever. And then the TSA, the name of the Yes. guy, he looked like the guy and said, what do you have here? And I said, well, it's a Golden Globe. Obrigado. It's funny. And I said, he said, I can see it's a Golden Globe. For what? How did you get it? I said, I won Best Actress for Drama. And then he told me, congratulations. You can go and to finish, he told me, you know, I worked in the business, but I have to leave it for my sanity. And he chose to be a TSA guy. Can you imagine? Wow, you got a lot of information out of this guy. Yeah. Vamos falar sobre como o Jimmy Kimmel foi um escroto? Muito chato, ele foi muito chato. E a Fernanda é muito carismática. Olha como ela se mexia na cadeira e tudo mais. E ele assim, sim, bacana. Ah, pelo amor de Deus. Ele foi muito chato com ela, foi super snob, tá? Vendo aqui os comentários. Eu reclamei muito, tipo, quando eu vi eu fiquei, gente, que absurdo, porque ele tá recebendo a pessoa lá e tal. Faz parte da campanha, teoricamente ele tem que ser agradável, né, com a pessoa. Mas ele foi todo escroto, mas não tô nem aí, porque a Fernanda Torres conseguiu. Ela tem carisma pra dar e vender, tá? E ela virou a situação toda aí e arrasou. E aí, gente, depois desse período, abriram-se os bueiros de Hollywood e começou uma treta homérica, principalmente entre a equipe, não entre a equipe, né, mas enfim, começou de movimentações da equipe de Emília Pérez. A gente vai ver vários discursos e várias alegações bem preocupantes aqui, mas esse é um ponto que eu gostaria de iniciar com a querida Tina, que ela expôs exatamente o que vários brasileiros queriam falar. Então a gente vê aqui, ó. Estrategista de Emília Pérez atuou em campanha de Shakespeare Apaixonado, que tirou o Oscar de Fernanda Montenegro. Vamos ouvir o que ela tem a dizer, depois eu contextualizo melhor para vocês. Exatamente. Vamos lá. Galera, o que acontece? Assim como uma equipe que faz o filme, que produz o filme, tem uma equipe que divulga o filme, existe uma equipe especializada para corrida, para campanha de divulgação desse filme para o Oscar, né? Deixa eu ver que ficou meio escuro aqui, deixa eu ver se eu abrir aqui ajuda mais, só que eu tô com medo de sair o sol. Mas aí se sair o sol, depois a gente ajeita. Enfim. Existe toda uma campanha que vai fazer as estratégias de divulgação, que vai fazer as estratégias de comunicação durante a corrida do Oscar, né? Então a gente teve os indicados agora no início de janeiro. O Oscar vai acontecer, se eu não me engano, na primeira semana de março ou nos primeiros dias de março, porque é no domingo o Oscar, né? Então, tipo, eu acho que vai ser no dia 3, no dia 2 de março, por aí. Enfim, e aí existe uma campanha de pessoas que são especialistas em ver com quem que o artista vai
da entrevista, o que, que o artista vai falar, quais vão ser os pontos que ele vai destacar durante esses momentos e tal, para conseguir vender o filme, para chamar mais a atenção do público e principalmente da bancada, né? E aí, a pessoa que está fazendo a estratégia de Emília Pérez é a mesma pessoa que atuou na campanha de Shakespeare Apaixonado, que foi o filme que tirou o Oscar da Fernanda Montenegro há 25 anos atrás. Quem ganhou foi a Gwyneth Paltrow. Inclusive, aí tem todo aquele bafafá que tem um vídeo dela na Casa Vogue, que ela tá com o Oscar dela usando de peso de porta e tudo mais. Mas começou uma campanha, a estratégia de Emília Pérez, qual foi? Foi uma estratégia de difamação. Isso até então é ok, mas é ok de um jeito bem escroto, vamos ser sinceros, onde eles vão querer trazer pontos, isso é muito comum, é muito normal, de eles quererem buscar podres de diretores, de artistas ou de bastidores da produção, para tentar minimizar, para tentar prejudicar literalmente o outro filme. Só que existem várias regras, né? Por exemplo, a gente não pode fazer citação direta nenhuma. Por exemplo, eu sou da equipe de Ainda Estou Aqui, e aí eu quero falar que a Selena Gomez é uma vergonha no filme de Emília Pérez. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar diretamente o nome dela, eu não posso falar diretamente o nome da equipe e tudo mais, porque isso seria contra as regras ou seria contra a ética do Oscar. Posso falar meio abertamente, tudo mais, mas aí começou, abriu-se o bueiro da campanha de difamação e dos bafafás. Essa querida aqui, a Larissa, ela vai contar da primeira polêmica que começou. Porque isso começou devagarinho, começou com uma coisa pequena, e aí do nada escalonou, a bomba de bosta explodiu em todos os lugares, e aí começou um monte de bafafá. Vamos começar aqui. A gente vai entrar agora no ponto Emília Pérez, então é importante falar informações importantes para isso. Eu ainda não assisti Emília Pérez. Eu sou brasileiro, eu sou clubista e eu decidi que eu não vou ver esse filme, tá bom? Eu só vou ver esse filme quando ele chegar no streaming. Porque eu acho, primeiro de tudo, eu acho ele extremamente desrespeitoso, porque ele é um filme que fala sobre o México, que não tem nenhuma atriz, nenhum personagem mexicano em destaque. O diretor é francês, as personagens são americanas e tudo mais, então, assim, errado. Ele tem questões de transição de gênero que são extremamente estereotipadas e extremamente mal vistas, assim. Eu tenho até um outro vídeo que eu vi, eu posso até procurar para trazer aqui para vocês também, de uma estudiosa que é transexual falando sobre a problemática desse filme. E é isso. Vamos ver aqui o bafafá e depois eu procuro o vídeo dessa diva, tá? Que o bafafá começou com o quê? O bafafá começou com o uso de inteligência artificial no filme. Começou simples. E aí depois foi escalonando, foi escalonando, foi escalonando. Eu teria parado de falar de Emília Pérez, eu juro pra vocês. Mas com 3 indicações, o maior número de indicações para um filme de língua não inglesa, maior que Parasita, ficou um pouco difícil. Mas hoje eu vim falar mal de outro filme também pra ficar equilibrado. Além de 3 indicações para Emília Pérez, o Brutalista teve 10 indicações. E os dois filmes entraram em polêmicas recentemente por causa do uso de inteligência artificial. O Brutalista conta a história de um arquiteto húngaro que vai para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial para trabalhar com o brutalismo, que são prédios que na verdade são mais resistentes que bonitos. Eu quero muito ver esse filme. Inclusive, ele vai chegar em março. Não, ele vai chegar em fevereiro. E tô muito curioso. Ele é um filme bem de cinéfilo, tá? Ele tem 3 horas e meia de duração. Mas parece ser muito, muito bom. Uma forma de resistência nesse pós-guerra. E o protagonista e sua esposa são húngaros. Quem interpreta eles são o Adrien Brody e a Felicity Jones, que não são húngaros. O Adrien Brody, especificamente, tem mãe húngara, então ele sabe um pouco da língua. Tanto ele quanto a Felicity trabalharam com professores de dialeto, tentaram realmente perfeccionar o sotaque húngaro deles. Mas, obviamente, como não nativo, isso não seria completamente possível. Então, por causa disso, eles usaram inteligência artificial para perfeccionar esse sotaque. Que, inclusive, uma das pessoas que é húngara, que estava na equipe, colocou a própria voz dela para ajudar nesse perfeccionismo da inteligência artificial. Agora vocês me perguntem, se para o diretor era muito importante que o sotaque fosse 100% verdadeiro, por que não contratar um ator húngaro? Eu entendo que Adrien Brody e a Felicity Jones são atores incríveis.
Eu entendo que é legal ter atores com um nome grande pra chamar atenção pro seu filme. E de verdade, ele poderia querer trabalhar com esses 2 atores especificamente. Mas se a veracidade do sotaque era muito importante pro diretor, só tinha uma opção, que seria contratar atores húngaros. Usar a inteligência artificial para perfeccionar o sotaque, pra mim, de verdade, uma coisa, assim, absurda. E o diretor defendeu o uso da IA e falou que a performance dos atores estava intacta, mas de verdade não tá intacta. Ele tá competindo. Assim, eu entendo e acho ok ao mesmo tempo. Eu acho que a inteligência artificial ela vem justamente para aparar essas arestas, né? Só que, como isso é uma coisa nova, talvez ainda não tenha um regulamento, ainda não tenha uma regra no Oscar que fale sobre isso, porque, por exemplo, não foi criado um personagem novo. Eu sei também que eles deram alguns retoques em construções com IA, porque não tinha como fazer isso com efeito especial. Eles usaram uma câmera muito específica para gravar esse filme. É uma câmera usada lá dos anos 50, dos anos 60, chama VistaVision. Quem usava muito essa câmera era o Alfred Hitchcock, que ela é meio que um projeto piloto do IMAX, assim. Ele tem um campo de visão bem maior, ela grava coisas bem mais amplas, e ela tem uma entrada de luz que difere a imagem. Então, tipo, é mais fácil gravar cenas com pouca iluminação com essa tecnologia. Só que essa tecnologia caiu em desuso porque ou era muito cara, ou exigia muito trabalho e tal. Mas foi muito legal eles terem usado isso, porque é uma questão de época, na época desse filme, né? E talvez a inteligência artificial tenha entrado nisso, né? Nessa questão específica que eu tô falando, que é de consertar construções e tudo mais. Mas pra voz, eu acho mais ou menos, assim. Eu acho que esse não é um grande problema. Se fosse, por exemplo, como foi usado em Emília Pérez, que aí eu já acho mais problemático, seria um problema maior. Mas vamos lá, que eu já estou aqui metendo os pés pelas mãos. Com atores lá na lista, né, de melhores atores do Oscar, com atores que não usaram IA. Então, como é que é justo? Além disso, o filme também usou IA para fazer alguns dos prédios no background de algumas cenas, o que eu não acho tão absurdo, mas esse trabalho poderia ter sido feito por animadores e desenhistas, então também é uma coisa aí meio, né, delicada. Emília Pérez, que também não pode sair, né, das polêmicas, também usou IA. Nesse caso, a IA foi usada na voz da Carla, que é a atriz que faz Emília Pérez, para ela conseguir alcançar as notas altas das músicas. Foi misturado na voz dela a voz da Camila, que é a pessoa, né, francesa, óbvio, que escreveu as músicas. E o uso da IA foi justificado porque a Carla é uma pessoa trans e por causa da transição dela, ela não conseguia alcançar notas tão altas. E aquilo, mesmo se isso for verdade, o que eu não duvido que seja, obviamente, por que fazer um musical então? Ou procure uma pessoa trans, obviamente, porque o papel é de uma pessoa trans, que consiga cantar. Claramente, Carla não sabe cantar, se quem viu o filme sabe. Então é também mais um problema que poderia ter sido resolvido com um casting diferente. Por que tudo isso é um problema? Porque marca precedentes que não podem ser repetidos. Em 2023, o Sindicato de Roteiristas e Diretores dos Estados Unidos entrou em greve por causa de IA. Porque os estúdios estavam começando a querer contratar a IA, que obviamente é mais barato, para reescrever roteiro, para ajudar em ideias, tirando realmente a parte criativa de pessoas e profissionais de verdade. Eu acho que a gente tem que usar a IA a nosso favor, com certeza, tá? Eu acho que para trabalhos repetitivos e chatos, e que não precise realmente uma pessoa fazendo ali, eu acho que tá ok. Agora, o trabalho criativo é o que nós fazemos melhor. E uma máquina nunca vai poder fazer exatamente igual ou melhor que um humano, sabe? Você vai fazer mais rápido, que eu acho que é o que os estúdios querem. Então, você ter 2 filmes nomeados tantas vezes ao Oscar, terem usado inteligência artificial em trabalhos criativos, eu acho que é bem sério. Eu acho que talvez possa influenciar na votação e resultados no dia 2 de março. É dia 2 de março o Oscar. Então, aí entra nisso. Começou assim. Começou com uma polemiquinha, né? A gente tem a nossa opinião e tal, mas não é como se algum direito humano fosse ferido, não é como se uma campanha de defesa fosse comparada ao Holocausto, né? Não é assim dessa forma. Aí começaram algumas falas, algumas entrevistas que começaram a atacar o Brasil. E tem um problema muito grande em atacar o Brasil. Primeiro, que a gente é extremamente clubista e a gente defende com garras, unhas, dentes, braços, peles, narizes, tudo que for relacionado a nós. E se mexeu com um, mexeu com todo o país. E aí vem tudo, né? Obviamente. E a Carla Garcia foi muito infeliz em fazer isso.
E aí, e é uma pena, porque ela é a primeira mulher trans indicada ao Oscar. Esse papel tem um peso social muito importante. Não assisti o filme, mas eu tenho certeza, assim, mesmo não sendo um filme bom, eu tenho certeza que ela se sentiu muito realizada fazendo isso, tendo um papel de destaque, tendo um papel de protagonista. Só que são várias e várias e várias e várias e várias questões que estão bem erradas aí. Tá? Então eu vou dar essa introdução aqui e aí depois eu vou procurar o vídeo da querida que descascou o filme inteiro pra vocês. Vamos lá. Esse aqui é o Thiago. Beijo, Thiago! A Carla Sofia Gascon abriu o portal da baixaria e foi a primeira atriz no Oscar desse ano a passar completamente do tom. Alguns dias atrás, a atriz indicada pelo filme Emília Pérez veio ao Brasil e em uma das entrevistas que concedeu, ela falou sobre o ataque que vem recebido dos brasileiros e pediu até a ajuda da Fernanda Torres, falando que realmente tá uma coisa insustentável. Porque o que que aconteceu, né? Ela começou a falar isso e meio que começou a falar mal do Brasil, começou a falar que os brasileiros começaram a atacar ela, porque na verdade o que acontece, né, gente? É tipo fã da Anitta, tipo galera do Twitter, de fã-clube. O pessoal é muito chato na internet, e se tá mexendo, eles vão atrás mesmo. É só ver o engajamento de qualquer post do Oscar da Academia com a Fernanda Torres, são sempre os maiores. Aquele querido lá que faz aquela câmera que vem de cima e faz um vídeo super rápido de 2 segundos, o vídeo dele com a Fernanda Torres tem um engajamento altíssimo. A gente é um povo extremamente online. A gente é um povo que defende muito. Então, assim, se começaram a falar mal da gente, a gente vai atrás. E aí o pessoal não tanca, porque eles não aguentam, eles não têm dimensão do protagonismo do Brasil. Essa treta, ela vai para lugares que a gente nem imagina. Ela vai trazer a Igona do Twitter, tá? E aí vai começar todo o bafafá. Passou um tempo, a Fernanda Torres fez um vídeo pedindo para os brasileiros não atacarem a atriz, que não tem... A gente vai ver tudo isso, tá? A gente vai ver a entrevista da Sofia, da Carla. Esqueci o nome dela. A gente vai ver o vídeo da atriz lá, da Emília Pérez, a gente vai ver esse comunicado da Fernanda Torres. Vou mostrar tudo aqui pra vocês verem como ela é uma sem noção. Tem culpa de nada que tá acontecendo, e a galera achou estranho que a Carla não comentou no vídeo, não compartilhou o vídeo, e inclusive ela nem segue a Fernanda Torres no Instagram. E agora recentemente ela fez um pronunciamento no seu Twitter onde ela compara o ataque que vem sofrido da comunidade latina com o... Vamos ler aqui. Hoje alguém me perguntou se eu achava que havia uma campanha orquestrada contra a minha indicação e contra Emília Pérez. É mais do que óbvio que temos um problema grave que nos ameaça, mais uma vez como humanidade. Como alertou Popper, tolerar os intolerantes acaba com a tolerância. Cuidado para não continuar ignorando o discurso de ódio. Foi assim que começaram na Alemanha e acabamos nos campos de concentração. Jesus Cristo. Tenha cuidado ao rir de agradecimentos aos líderes que pretendem restringir os nossos direitos. Tenha cuidado ao acreditar no medo que eles espalham. Cuidado, porque quem ri mais hoje será o mais prejudicado amanhã. Então, esse discurso ele até poderia ser válido, até porque tá rolando todo aquele bafafá nos Estados Unidos, o Trump falando um monte de asneira, o Facebook liberando discurso de ódio, falando que pessoas trans, pessoas LGBT são pessoas doentes, um monte de coisa horrível tá acontecendo. Mas assim, gata, É um nível subterrâneo, né, gente? Ela participa de um filme completamente horroroso que desrespeita a cultura latino-americana, que desrespeita o México, leva um balança-caixão de toda uma comunidade por causa disso e agora vai se fazer de vítima sem necessidade alguma, só pra tentar conseguir alguma coisa no prêmio. Sinceramente, eu fico muito triste que a primeira atriz trans a ser indicada ao Oscar na história é uma filha da puta. A Carla Sofia... Falou tudo, Ti. Falou tudo. Então, é isso, gente. É isso, é muito absurdo. E eu acho que é completamente incabível, assim, é realmente baixo. Porque é literalmente uma campanha de difamação, sabe? E é triste, porque teoricamente são duas produções latinas, né? E aí entra o bafafá de Emília Pérez, né? Porque é um filme
que é para enaltecer a cultura do México, que não tem nenhum protagonista mexicano, que não tem ninguém mexicano em papel de destaque. O diretor é francês. A Selena Gomez e a Zoe Saldanha são atrizes americanas que aparentemente não sabiam falar espanhol. A Selena Gomez tem uns takes aí no Twitter, gente, que pelo amor de Deus. Eu vou mostrar pra vocês aqui o vídeo que eu tinha falado. Vale a pena assistir. Eu assisti o longa francês indicado ao Oscar, Emília Pérez. E como transpóloga, vim aqui dividir com vocês uma análise responsável sobre esse drama criminal musical. O filme conta a história de Emília Pérez, / Manitas del Monte, líder e narcotraficante na cidade do México, que contrata a advogada Rita para auxiliar na sua transição, criando uma vida e identidade nova, assim desaparecendo com o seu passado de crimes. O longa tem recebido muitas críticas pelas narrativas escolhidas para falar de transição de gênero e do México. A história se passa na cidade do México, mas foi quase todo filmado na França. E o trio de protagonistas não são mexicanas. Um filme que fala sobre o México, mas sem mexicanos em papéis de destaque. Eu indico a leitura do texto do Paul Preciado, publicado no jornal El País. Ele se aprofunda mais na narrativa que ele chama da exotificação etnográfica. E eu vou ficar apenas na história de Emília / Manitas. Um ponto positivo do filme... É importante que aqui ela vai falar sobre o filme, ela vai contar a história do filme e tudo mais. Se vocês, assim como eu, também não estão nem aí, não querem ver esse negócio, a gente vai descobrir aqui, mas é importante entender. Ela explica muito bem nesse vídeo quão problemático é Emília Pérez. E problemático em todos os quesitos. Ela já trouxe o ponto cultural, mas existe uma problemática social extremamente pertinente em cima das pessoas trans. Por conta de todo o formato, vocês vão entender. Vamos continuar aqui. É a escalação da atriz trans para interpretar a personagem trans. Mas, para além da reivindicação justa por representatividade, é importante também nos atentarmos para as narrativas escolhidas para contar essa história. A maior problemática do filme é como ele retrata a transição de gênero de uma forma maniqueísta, ou seja, de uma coisa para o seu oposto, da água para o vinho, de um super-homem másculo e perigoso para uma mulher doce e sensível, de vilã a heroína. Do cruel Manitas, responsável pelo desaparecimento de milhares de mexicanos, para a bondosa Emília, que cria uma ONG para encontrar desaparecidos, que muitos foi ela mesma que mandou matar ou matou. Quero falar da primeira narrativa, a narrativa criminal. O corpo trans travesti, visto como criminoso, culpado, perigoso, violento, agressivo e que precisa ser combatido a todo custo. Nas produções com personagens trans travestis, comumente fazem uso de drogas ilícitas ou são ligadas ao tráfico, presidiárias ou praticam atos duvidosos. Muitos serial killers, para matar, se vestem de mulher. Em Emília Pérez acontece o contrário. Ela transiciona para parar de matar. A transição é usada como uma redenção moral. Essas narrativas que ligam nossos corpos sempre a algo criminoso, fora da lei, que ficam reforçando que pessoas trans travestis cometem naturalmente atos ilícitos. Indico também o documentário da Netflix, Revelação, que fala sobre representatividade trans e narrativas no audiovisual americano. A narrativa que eu quero apontar é a narrativa da farsa. A identidade trans travesti visto como uma mentira, uma farsa, que supostamente estaria tentando enganar alguém, se passando por outra pessoa. A identidade trans como um mero disfarce, não real, fake. A transição é usada para acobertar, apagar, eliminar, escapar de um passado obscuro. Um lobo disfarçado de ovelha, reforçando que nossas identidades não são confiáveis e que somos uma mentira. A terceira é a narrativa da estética masculina, que é a utilização de narrativas e performance que reforçam e atribuem a identidade de mulheres trans travestis a uma identidade masculina. A caracterização do personagem Manitas del Monte antes da transição como um homem másculo, violento, assassino, com dentes de ouro, um nariz mais marcante, barba, tatuagens no rosto, gestos e movimentos mais duros,
Aí coloca num ambiente ermo, de luz baixa, um lugar perigoso, homens armados. E para compor essa mise-en-scène, uma voz muito grave para Manitas. Manitas del Monte, mucho gusto. Em história que mostram a personagem trans antes da transição, é natural que as pessoas, os produtores, diretores, peçam para as atrizes trans travestis se masculinizarem em determinadas cenas, ou mesmo depois da transição, em cenas de tensão ou briga, sempre querendo evocar esse homem interior que um dia foi. Como se fôssemos pessoas completamente distintas. E no caso da personagem, nessa cena, ela já estava em tratamento hormonal há 2 anos, mas com aquela voz e imagem masculinizadas. Continuando no assunto voz, foi usado inteligência artificial para feminilizar a voz da atriz trans Carla Sofia para a personagem Emília Pérez. O que eles passam com essa atitude é que vozes das pessoas trans e travestis não são femininas o suficiente, mesmo que seja para dar vida e voz a uma personagem trans. Em outra cena do filme, já como Emília, ela deita na cama de um dos seus filhos que a chamam de tia. O menino começa a cheirar ela e diz cantando: "É o mesmo cheiro do papai, eu adoro". A questão do odor do cheiro eu tinha identificado apenas em produções de comédia e humor na transfobia recreativa. Essa narrativa pontua que mulheres trans travestis cheiram que nem homens. Outra cena bem polêmica é a da música Vaginoplastia, e a letra diz: "Vaginoplastia para os homens também. Vaginoplastia deixa os homens felizes. Vaginoplastia, homem para mulher". Todas essas cenas juntas reforçam esse imagético social do senso comum que somos e que liga a nossa identidade a uma identidade masculina. É a narrativa da reprodução, que é a criação de imagens, músicas, diálogos que reforçam e reproduzem cenas cheias de conteúdo transfóbico, numa semiótica perversa. A quinta é a narrativa da dor, a transição vista de forma sofrida, dolorosa, como um calvário merecido por ser uma pessoa trans. Nossos corpos também sendo agredidos, violentados, sentindo dor, sendo castigados em cena, alimentando esse fetiche do sofrimento dos corpos subalternizados. A sexta é a narrativa da morte. Narrativas que reforçam que pessoas trans não vivem muito, não envelhecem, morrem cedo. E muitas dessas mortes são causadas quase como um castigo por ter transicionado. A transição como a culpada desse fim trágico. Mas como pesquisadora, quando analiso uma produção artística com pessoas ou personagens trans, eu tento identificar e nomear quais narrativas estão sendo contadas sobre nós. E o mais importante, eu assisti o longa... Bacana que cortou, não sabia. Mas eu acho que, né, ela já trouxe tudo, todos os pontos aqui, pra a gente realmente entender. Quem assistiu o filme, talvez pode ter feito um link maior com as cenas, mas mesmo sem assistir o filme já dá pra ver todos esses pontos. E é exatamente o que está escrito aqui num comentário. Como um filme que fala sobre transexualidade e México não agrada nem pessoas trans e nem mexicanos, e mesmo assim vai fazer a rapa no Oscar. Vai fazer rapa no Oscar, não sei, né? Mas, enfim, levou 13 indicações. 13 indicações. E é isso. É uma obra extremamente problemática em literalmente todos os quesitos que ela traz. Então, além da obra em si, né? Eu quis trazer isso para a gente entender todo o problema e tudo mais que esse filme representa, mas agora está continuando tão sujo quanto até mais durante a sua divulgação, né? Que aí vai começar. Agora vocês se preparem, que agora vai abrir a boca do bueiro. Eu decidi começar com essa entrevista do diretor. Ela está em francês. Eu vou até dar play aqui, a gente não vai entender nada. Que l'espagnol est une langue de pays émergent, c'est une langue de pays modeste, de pauvres, de migrants, voilà. Je dois aussi... Enfim, mas ele, durante a entrevista, ele falou que o espanhol é a língua dos países modestos, dos países em desenvolvimento, dos pobres e dos imigrantes. Essa aqui é uma história que faz uma alusão tão grande, que faz ela quer, tipo assim, a ideia do filme, né, é reverenciar
o México. Até porque nós, enquanto latinos, sabemos que a gente é super mal visto, né? E super colocado na mesma caixinha, assim, por todos os outros países desenvolvidos e tal. E se um diretor do filme já tá falando essa asneira, que carinho, que cuidado que essa produção vai ter. Como pontos também de um filme que é no México é gravado na França. São coisas extremamente diferentes, são coisas extremamente opostas. E agora a gente vai entrar na bendita da entrevista, que ela fala as asneiras dela. E começou os ataques. Ai, tá sem som, peraí, que eu até me estressei. Fernanda, por favor, um abraço, te quero muchísimo. Inclusive, ponto importante, essa foto aqui aconteceu numa festa que teve para os indicados, onde a Sofia puxou ela, a Carla Sofia puxou a Fernanda estava se sentindo super deslocada e recebeu ela bem, e não sei o que, mas não seguiu, não comentou nada no vídeo dela e tudo mais, então é muito fácil pedir ajuda quando está sendo atacada e querendo que as outras pessoas continuem fazendo isso para se fazer de vítima, né? É só o que eu tenho a dizer, Carla Sofia. Um abraço, te quero muchísimo. Ayúdame com esta gente que estão... Como atrair um público que já está querendo odiar a obra? Mira, eu adoro o Brasil. Isso aconteceu, se eu não me engano, há 2 semanas atrás. Eu recebi o convite para ir nessa pré-estreia. Ela tava lá e tudo mais, mas eu não fui, gente. Eu não fui porque eu já falei, eu não vou assistir esse filme. Mas ela veio aqui pro Brasil, veio ela e o diretor. E aí eles deram algumas entrevistas, eles participaram lá dos eventos e tal. E aí aconteceu essa praga aqui, vamos lá. Creo que el público de internet no es el público realmente objetivo. Emilia Pérez es una película maravillosa, yo estoy aquí seguro que también. Me encantaría que Emilia Pérez fuera brasileña, me encantaría, porque yo que he sentido el amor del público también cuando hice Rebelde, de los públicos más maravillosos que hay son el público brasileño. Sé que Selena Gómez tiene un equipo de fans inmenso en Brasil que la adoran. Yo soy del Real Madrid. Para mí, Vinicius es el mejor jugador del mundo en este momento. Pelé fue el mejor. Bueno, Hendrik, ni te cuento de Hendrik, como le adoro. La caipiriña, los tribalistas, la picaña. ¿Qué te puedo contar de Brasil? Que yo... Cuando yo era pequeña y tenía que escoger un equipo de fútbol, cuando jugábamos a las chapas o cualquier cosa, siempre me pedía Brasil. Yo cuando Zico tiraba los penaltis y cuando Roberto Carlos llegaba y tiraba una falta y metía los goles, yo que los conozco muchos de ellos personalmente, me parece maravilloso. Entonces, mi amor por Brasil no me lo va a quitar alguien que odia a Emilia Pérez o que juegue a ese juego de competencia en las redes sociales con Fernanda Torres y con la película vuestra. Creo que se merece todos los reconocimientos Fernanda, la película y todo lo que sea, pero para mí no es una competición y mucho menos creo que sea bueno que para que tu película sea relevante tengas que hundir la película o el trabajo de los demás. Creo que eso habla más de ti y de tu trabajo que el de la otra persona. Yo no he Esse discurso dela até que tava ok até ela falar isso. Primeiro porque a rivalidade que entra, isso é uma coisa muito brasileira, né? A gente é muito competitivo por natureza e tudo mais. E essa rivalidade que acontecia, ela acontecia mais num local de tipo... somos brasileiros, a gente tem um filme que está representando aqui a nossa cultura, que está representando um momento extremamente delicado, mas extremamente importante de ser falado daqui do Brasil, né, que é a ditadura, enquanto tem um filme que teoricamente estaria representando aí o México, que não é um filme de mexicano, que não é um filme feito por mexicanos, e que é extremamente desrespeitoso, tanto culturalmente quanto socialmente. Então, tipo assim, 3 indicações pra isso, meu filho! E aí ela veio e ela começou com essas falas, né, que começaram muito pelas entrelinhas. Olha, o sol me iluminando agora que eu tô lacrando aqui. Começaram pelas entrelinhas, mas aí ela começou a falar abertamente sobre isso. E ela inclusive citou a Fernanda Torres e a equipe da Fernanda Torres. Não he visto a nadie que
de Emilia Pérez o de ninguna persona que esté alabando el trabajo de Emilia Pérez, que se ha hecho en esta película, que diga que Fernanda Torres o Yo estoy aquí es una mala película o que no se merecen los premios. En cambio, yo tengo mis redes sociales llenas de Fernanda Torres es mejor que tú no te mereces, Fernanda Torres tiene que salir los Oscar y tú no. Fernanda, por favor, un abrazo, te quiero muchísimo, ayúdame con esta gente que están... Enfim, Enfim, aí ela trouxe isso. E aí, com isso, a Fernanda, que é uma querida, que é um amor, uma diva, foi em suas redes sociais pedir pra galera respeitar. E aí, a gente teve este incrível vídeo aqui. Queridos, passando aqui rapidinho para contar uma história rápida para vocês. Vocês estão achando esse vídeo muito longo? Eu acho que é importante eu trazer tudo isso pra gente entender a fofoca inteira, entendeu? Pra entender todos os contextos. Pra quem não viu o filme entender, pra quem viu o filme entender um pouco mais. Eu acho legal. Vocês me contem aí nos comentários o que vocês estão achando, porque vai que eu escolhi um monte de vídeo, né? Quando eu cheguei em Los Angeles para começar a fase final da campanha do filme, eu fui convidada para uma festa da revista W, porque eu tinha sido uma das atrizes que posou para uma edição especial sobre cinema deles, uma coisa incrível. E era uma festa no Chateau Marmont com a maior concentração de atores. Ela tá vestida de Agostinho Carrara, fit Rato Cego do Shrek. Adorei a referência, tá? Obrigado, Fernandinha. Atores incríveis que eu já tinha visto na minha vida. E tô eu ali meio perdida naquela festa, meio peixe fora d'água, quando de repente Carla Sofia Gascon me pega pelo braço, a atriz do Emília Pérez, primeira mulher trans indicada a prêmio de melhor atriz no Oscar. Essa mulher me pega pela mão e vai me apresentando a todo mundo, assim. Eu não acreditei, ela foi de um carinho comigo, ela foi... sei lá, de uma solidariedade, ela realmente me pegou no colo e foi me botando na festa. Então eu digo isso para dizer para vocês que eu sei que às vezes a gente, na paixão, cria uma coisa de um contra o outro, vou ganhar do outro, mas que, juro, nesse ano, o Oscar, as escolhas que eles fizeram para atriz, elas são tão especiais, cada uma à sua maneira, que todo mundo merece ali, gente, todo mundo ganhou, não vamos tratar ninguém mal e criar uma coisa de que é um contra o outro. Pelo amor de Deus, eu sou para sempre grata a Sofia Gascon. Ela tá maravilhosa no Emília Pérez. Demi Moore me mandou uma mensagem pessoal antes do Globo de Ouro. Uma mulher de um carinho, e ela fez aquele discurso no Globo de Ouro depois, dizendo que foi chamada de popcorn actress, e de repente ela se arrisca no filme como Substância, e acontece o que aconteceu. Cynthia Erivo, meu Deus, aquela deusa, pela segunda vez indicada. Mike Madison, quem viu a Nora aqui tem que ver, essa mulher tá incrível, incrível. Então, o que eu quero dizer é que todo mundo ali merece, e merece o carinho da gente. Não vamos alimentar ódio, sabe? E eu quero dizer que Carla Sofia Gascon, te amo para sempre. Uma mulher generosa, talentosa, que merece da gente todo o nosso carinho. Ai, Fernando, queria guardar você e sua inocência num potinho, porque ela é baixa. Não que ela é baixa, o que ela tá fazendo é baixo, tá? Mas aí a gente viu isso, ela veio toda respeitosa, toda com compaixão, com empatia, falou tudo isso. E aí a situação piorou ainda mais. Vamos lá. A Igona. Ó, gente, chegamos na Igona. E agora eu vivi pra ver a Igona se tornando tópico internacional nesse barraco do Oscar. A verdade é que a Carla Sofia Gascon, ela arranjou um problemão pra vida dela. Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, calma que eu vou explicar tudo pra vocês. Alguns dias atrás eu publiquei um vídeo onde eu falava sobre um vídeo que a Carla Sofia Gascon, ela publicou falando que a equipe da Fernanda Torres estaria incentivando ataques nas redes sociais contra ela.
Isso causou um grande burburinho, causou uma grande revolta nas redes sociais, porque alguns dias atrás, a Fernanda Torres já tinha falado publicamente sobre a Carla Sofia e se referiu a ela. Vocês entenderam? Ela falou isso depois. Ela falou que a equipe da Fernanda Torres estava incentivando os brasileiros a atacarem ela e Emília Pérez. Ela falou isso com todas as palavras. Ela de uma forma extremamente positiva, além de dar vários elogios. A Carla Sofia ela começou a receber várias críticas pelo que ela falou sobre a equipe da Fernanda Torres. E depois que ela viu que essa situação não pegou muito bem, ela veio a público se pronunciar e se explicar sobre o que ela falou. Mas com isso ela já tinha arranjado problema para a vida dela e vocês sabem muito bem que às vezes o brasileiro ele não perdoa. E começaram a mexer lá na antiga rede do Passarinho. Gente, cascavearam o Twitter dela. Cascavearam o Twitter. E ele tava ali, ó, de bandeja. Tava de bandeja. Nas publicações antigas da Carla Sofia Gascon. E não é um passado tão antigo como a gente já viu acontecer de pessoas sendo criticadas lá na antiga rede do Passarinho por publicações que fizeram bem no passado, entre 2011 e 2012. Mas no caso da Ana Sofia Gascon, é bem recente, publicações feitas entre Carla Sofia Gascon. 2020 e 2021. Acharam publicações dela ofendendo imigrantes, latinos, islâmicos, pessoas pretas, a Adele, Miley Cyrus, BTS, pessoas que tomam vacina, asiáticos. Inclusive, sobre a Miley, ela tava criticando na época que a Miley terminou o noivado e tava ficando com uma mulher, porque a Miley é bissexual, né? Ela tava criticando isso. O Oscar e até a Igona, que foi uma influenciadora que pegou Covid e acabou falecendo na época da pandemia. Ela compartilhou essa publicação sobre o falecimento da Igona, dizendo que ela teria xingado o Bolsonaro algumas vezes. E chamou a Igona de pobre mulher ignorante. Aí, uma correção, ela falou mal de várias outras pessoas. Michael Jackson, Angelina Jolie. Gente, ela falou mal de muita gente. Pra vocês terem noção, o nome dela tá nos assuntos do momento e ela desativou a conta dela lá na antiga rede do Passarinho por causa de toda essa situação. Parece também que a Carla Sofia ela já se pronunciou sobre toda essa situação. Ela diz que reconhece que algumas postagens dela antigas causaram dor. E ela falou, né, como alguém que faz parte de uma comunidade marginalizada, ela conhece esse sofrimento e lamenta profundamente pelas pessoas que ela magoou. Eu fico impressionada que ela se ferrou de uma forma porque ela tentou queimar a Fernanda Torres. Mas no fim... É isso, gente. Esse é todo o problema. Eles agiram com uma má intenção. Eles queriam prejudicar. E aí o tiro saiu pela culatra, porque, ó, quando você aponta um dedo, tem outros 3 apontando de volta pra você. Tá bom? A gente já tá acabando, gente. I promise. Ai. De falarem mal dela. Carla esteve no Brasil. Calma. Carla Sofia Gascon pediu desculpas sobre posts seus antigos com opiniões polêmicas que foram resgatados. A atriz espanhola concorre com Fernanda Torres à categoria de melhor atriz no Oscar. Carla mandou um comunicado para a revista Variety. Ela disse, como alguém de uma comunidade marginalizada, ela conhece bem o sofrimento e lamenta profundamente aqueles que causou dor. Os internautas resgataram posts no X, o antigo Twitter, nos quais a atriz fala de islamismo, do caso George Floyd e até do Oscar. Essas postagens foram feitas entre os anos de 2020 e 2021. Esse pedido de desculpa vem no mesmo dia que Carla se retratou depois de acusar pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres de falarem mal dela. Carla esteve no Brasil para divulgar Emília Pérez e fez essa acusação ao menos 2 vezes. Nessa retratação, ela disse que estava se referindo aos discursos de ódio das mídias sociais que ela tem vivenciado. E disse que Fernanda tem sido uma aliada e que ninguém diretamente ligado a ela foi nada além de solidário e extremamente generoso. Para saber... Engraçado, né? Como o discurso muda rápido e o rabinho vai entre as pernas e é super humilde assim do nada. Na hora de meter a boca do trombone fala, né? E agora talvez, gente, o caso mais bizarro assim que aconteceu. E aí vai fechar em 2 vídeos muito importantes, mas teve mais um caso que foi trazido da Fernanda Torres durante isso, né? Quem será que foi atrás disso?
Após americanos resgatarem blackface de Fernanda Torres, brasileiros expõem Zoe Saldanha. Alguns jornais norte-americanos, como o New York Post, resgataram uma cena em que a atriz brasileira fazia blackface em um quadro pro Fantástico, exibida há quase 20 anos. Então, brasileiros contra-atacaram, lembrando um caso similar envolvendo Zoe Saldanha, uma das estrelas de Emília Pérez, grande concorrente de Ainda Estou Aqui, na atual temporada de premiações. O caso de blackface de Saldanha aconteceu em Nina, cinebiografia da cantora Nina Simone, lançada em 2016. Para caracterização, a atriz escureceu a pele, usou próteses no rosto e peruca crespa. Em 2020, em uma entrevista, Zoe Saldanha chegou a se desculpar pelo trabalho. Eu nunca deveria ter interpretado Nina. Eu sinto muito. Eu sei melhor hoje em dia e nunca mais farei isso novamente. Ela é uma das nossas gigantes e outra pessoa deveria tê-la interpretado. Outra pessoa deveria contar a história dela, afirmou na ocasião. E é engraçado, porque a Zoe é negra, né? Apesar de talvez nos Estados Unidos ela ser latina. Mas enfim, esse é um buraco mais embaixo. Não vou entrar sobre isso aqui. Mas a questão é que tudo isso faz parte do que eu já trouxe aqui falando pra vocês, que é campanha de difamação. Campanhas de difamação são muito comuns no Oscar, são muito comuns em premiações, e tem um vídeo específico sobre isso para explicar tudo para vocês. Então vem, Paulinho, fala pra gente. Por que essas campanhas de difamação aos candidatos do Oscar estão acontecendo? Já teve denúncia de uso de inteligência artificial, de países inteiros torcendo contra um filme, do resgate de esquetes de mais de 15 anos atrás. E por que na nossa vez está acontecendo todo esse caos? Na verdade, esse tipo de coisa sempre aconteceu durante as campanhas do Oscar, mas não chegava com tanto foco assim pra gente. Durante essa campanha, os filmes tentam destacar e valorizar suas obras, mas também tem essa campanha de difamação e ataques aos seus concorrentes, inventando histórias e às vezes recuperando coisas antigas. Além de criticar bastante a obra que foi feita. E muitos filmes muito grandiosos já passaram por isso. Em A Cor Púrpura de 86, por exemplo, o filme foi acusado de retratar homens negros de forma estereotipada. E apesar de ter sido indicado a 11 Oscars, não levou nenhum e a academia foi posteriormente acusada de racismo. Em 98, Gênio Indomável, por exemplo, sofreu acusações que Matt Damon e Ben Affleck não teriam escrito o roteiro, e sim outros roteiristas famosos de Hollywood. Matt Damon depois falou que isso foi parte da campanha de um filme rival, mas o filme acabou levando o Oscar de melhor roteiro original. Em 2003, a Nicole Kidman foi acusada de ter um relacionamento extraconjugal com Jude Law enquanto concorria na categoria de melhor atriz, mas isso também não atrapalhou que ela levasse o Oscar por As Horas. Em 2010, o produtor de Guerra ao Terror fez também uma campanha inapropriada contra Avatar, que era seu principal concorrente na época. Ele foi banido da cerimônia, mas o filme ainda levou o Oscar de melhor filme para casa. O filme também recebeu acusações de retratar a guerra de forma inapropriada. E essa campanha especificamente foi orquestrada por Harvey Weinstein, que estava divulgando Bastardos Inglórios na época. E mais recentemente houve o caso da Andrea Riseborough, promovida por postagens nas redes sociais de atores famosos, jantares organizados e e-mails enviados a membros da academia pedindo voto para ela. E o regulamento da premiação proíbe qualquer contato com membros votantes do Oscar fora das regras já definidas para divulgação do filme e dos artistas. Então essa prática é mais comum e tem mais tempo que a gente imagina. E você sabia que esse tipo de campanha acontecia? E você acha que... Pois é, gente. Então, como eu falei, né, e como o Paulo acabou de trazer, isso é uma coisa que já é de praxe. Só que agora, como o nosso tá na reta, a gente é mais atacado, né? A gente sente mais essa dor. E para fechar tudo isso, é importante lembrar que o Oscar tem sim sua relevância, mas ele não é uma fala absoluta, até porque, como eu mesmo trouxe, o Oscar é uma premiação extremamente de origem anglo-saxã. A gente tem aí a grande maioria dos jurados, né, da bancada sendo pessoas que falam inglês. Então é uma visão muito fechada em alguma coisa. Então, obviamente, eles não têm acesso a grandes filmes brasileiros como a gente tem. Eles não conhecem tanto outras culturas, além do eixo que eles já estão lá, né? Então, toda essa movimentação também vai mudar muitas coisas lá dentro. E se Ainda Estou Aqui não levar, eu acho que... Gente, eu sinceramente acho que, pelo menos, melhor filme estrangeiro, Ainda Estou Aqui vai levar. Queria muito que ele levasse as três. Muito, muito mesmo, ainda mais pela história da trajetória da Fernanda Torres. Ela levar a melhor atriz seria, assim, a cereja do bolo. Mas pra gente fechar tudo isso, a Gio vai trazer pra gente um respiro, de
vamos não alimentar essa treta, porque se a gente agir muito isso, pode impactar nos resultados. Eu acho legal fechar com esse vídeo aqui, porque agora que a gente já cascaviou tudo, já entendeu tudo isso, a gente pode entender o que a gente daqui da internet pode fazer ou não, né? Gente, parando tudo que eu tô fazendo aqui no trabalho pra dar uma notícia assim, urgente pra vocês. Pelo amor de Deus, haja o que houver, não deem palco pra treta Carla Sofia Gascon versus Fernanda Torres. Isso vai dar o Oscar pra Demi Moore e eu vou explicar pra vocês o porquê. Pra quem não sabe, tá rolando uma super treta agora que saiu uma entrevista da Folha, que é a Carla Sofia Gascon dizendo e mencionando explicitamente que o time da Fernanda Torres fala mal da Carla Sofia e fala mal de Emília Pérez, e isso diz muito mais sobre eles do que sobre ela ou sobre o filme Emília Pérez. Por ter, enfim, nomeado, né, dado nome aos bois e citado que isso está partindo de pessoas do time da Fernanda Torres, meio que ela comprou uma briga. E assim, tá todo mundo nas redes falando sobre isso, explodiu e tem gente indo lá no perfil dela, porque agora atacou diretamente a Fernanda, o time da Fernanda. Mas, pelo amor de Deus, pensa comigo. Se polarizar essa discussão e ficar uma guerra entre Fernanda Torres e Carla Sofia Gascon, o Oscar, em prol da boa convivência, vai dar pra nenhuma delas. Porque dá pra Carla Sofia ir apoiar um lado e dá pra Fernanda Torres apoiaria outro, e aí eles vão sair pela tangente, e dá pra Demi Moore. Por favor, não alimentem essa treta, não deem pano pra manga. Quem puder, compartilha aí esse vídeo com... E é isso, gente. Assim, não tô falando que a Demi Moore não merece, muito pelo contrário, ela merece e muito também. Tirando o coraçãozinho brasileiro aqui da reta, faria super sentido e eu ficaria muito feliz se ela levasse também. Mas como tem Brasil, a gente vai torcer pro Brasil, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. Pra fechar, assim, eu não consegui achar vídeo disso, mas hoje, dia 31 de janeiro, a Academia do Oscar deu um follow na Carla Sofia no Instagram. Então é isso, gente. Ela que se exploda, a Emília Pérez que se exploda e que o Oscar venha pra gente. É isso, até o próximo vídeo. Beijo!